Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. O texto que será explicado hoje será postado no grupo. Nós ouviremos um vídeo explicativo falando sobre o tema hardware e logo após vocês deverão realizar a atividade proposta no final do vídeo. Vamos lá para a explicação? Todos atentos com o seu material para fazer anotações. Vamos lá então, conceituando o hardware, que é a parte física do computador. E ela é formada por um conjunto de dispositivos e peças que podem ser tocadas ou vistas, certo? Por isso o nome parte física, porque nós podemos tocar e podemos ver. Diferente do software, que já é o contrário. O software já é a parte lógica do computador. E a gente nem pode ver e nem pode tocar. Se vocês recordarem do vídeo, vocês verão que tem vários exemplos de software. E os softwares são aplicativos, Os jogos que vocês têm instalado no computador de vocês, programas de edição, Word, Excel. Todos aqueles programas e aplicativos são chamados de software. Então, essa é a diferença entre hardware e software. E nós vamos, então, saber sobre alguns componentes de hardware que compõem. Vamos, então, para os principais componentes do hardware. Nós temos aqui, primeiro, a placa-mãe. E o que é a placa-mãe? A placa-mãe é uma placa de circuito que fica dentro do gabinete do computador. E aí, nós vamos aqui fazer uma observação para esse nome gabinete, tá certo? O gabinete é aquilo que, popularmente a gente chama de CPU. Mas, na verdade, a CPU é o processador, O gabinete é a caixinha, aquela caixa que fica, justamente a placa que a gente está acabando de ver, a placa-mãe, e vários outros componentes que nós veremos a seguir. E para que ela serve? Ela interliga e conecta todas as demais placas da máquina, como, por exemplo, as memórias e o processador, disco rígido e entre outros componentes. Daí nós vamos para a CPU. Olha só, quando a gente vê o desenho da CPU, a gente observa que não tem aquela caixinha preta, porque na verdade aquela caixinha preta chama-se gabinete. A CPU, ela é um processador, olha só. E é a parte de um sistema que realiza as instruções de um programa de computador. E tem o papel de cérebro do computador. Assim como o nosso cérebro funciona, a CPU, o processador, ele funciona e tem o papel do cérebro do computador. Todas as partes de componentes de hardware estão dentro do gabinete e junto, nós temos o processador e os demais componentes que nós veremos a seguir. Temos então o disco rígido, ou HD, que funciona como armário virtual, onde são guardadas informações como aplicativos, imagens e texto. Quando o HD é danificado, você não consegue utilizar o computador. Por quê? Porque se a gente acabou de ler que o HD é um armário virtual, tudo que tem de informação de aplicativos, textos, imagens, só poderão ser vistos se o HD estiver funcionando. Por isso, tem muitos computadores, que com defeito que a gente observa logo se o HD está bom, porque senão ele não vai funcionar. Ele vai corromper todos os arquivos que estavam no HD. E aí agora a gente tem as memórias, E a gente tem diversos tipos de memória, E a gente tem aqui também os exemplos da memória RAM e da memória ROM, E aqui nós vamos ler
texto que diz que são todos os dispositivos que permitem ao computador guardar dados temporariamente, né, ou permanentemente, né? Ou seja, por um tempo ou ele fica ali permanente, ele não sai. E aí a gente tem os dois tipos, a memória RAM e a ROM, né? E os registradores e as memórias cache. E aí a gente vai para a fonte, tá certo? A fonte também é um dos componentes. Na verdade, né, todos os componentes que nós estamos vendo aqui, eles formam um computador. Então, se tiver a falta de um, o computador fica danificado. A fonte não é diferente, porque ela fornece energia adequada para todos os componentes do computador. Se a fonte queimar, né, qual é a ocasião que a fonte pode queimar? Quando você liga, o computador fora do estabilizador na voltagem errada. Ou seja, se você ligar diretamente na tomada, pode queimar, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então a fonte ela fornece essa energia para todos os componentes do computador. E aí nós temos o monitor, que é um dispositivo de saída do computador. Toda a imagem, tudo que precisamos ver, é necessário ser utilizado o monitor. Tia, mas se não tiver o monitor, o que é que acontece? Você não vai ver nada, né? Porque você não vai ter um componente que projete a imagem que você precisa ver, seja imagem, vídeos, seja o que for. E aqui tem a função é transmitir informação a utilizar através da imagem. Há uma série de modelos de monitores, no entanto, os mais conhecidos são o CRT e os mais indicados são os LCD e o de LED. E aí a gente vê no avanço da tecnologia, né, monitores que nós utilizamos como TV também, onde faz a função dos dois, assistimos a TV e também podemos navegar na internet, né? E cada vez mais a tecnologia vai avançando, né? Nós temos também o teclado, né? Parece, né, a máquina de datilografia, que é bem antiga, né? Vamos, ir para uma ideia mais antiga. Antes que existia essa máquina de datilografia, também existia, as teclazinhas para poder fazer a digitação, né? Com a tecnologia, chegamos nos teclados. E os teclados são diversos, né? Nós temos teclados sem fio, temos teclados, mais atuais, temos teclados mais simples, mas todos com a mesma função e as teclas que utilizamos para digitação, né? Ela possui teclas, né? O teclado possui teclas representando letras, números, símbolos e outras funções. Basicamente, os teclados são projetados para a escrita de texto, embora também sirva para o controle de funções de um computador e seu sistema operacional. Tia, e se eu não tiver um teclado, não vai funcionar? Vai. Só que vai ser mais difícil, porque você vai ter que utilizar o teclado virtual, É o teclado que a gente encontra como um programa de acessório no computador. E aí a gente utiliza o teclado virtual. Mas é claro, né, que para a nossa agilidade, o mais fácil é utilizar o teclado. E aí aqui a gente tem a imagem, o desenho e a divisão das teclas do teclado. E a gente tem as cores, indicando que cada tecla são. E aí a gente tem as teclas de controle, as de função, as de digitação, que são as alfanuméricas, ou seja, as letras e números, as teclas de navegação, o teclado numérico, é isso? E as luzes indicadores. Essa é a divisão do teclado. E ele permite que a gente digite, todos os caracteres, seja letras
ou números. A utilização de teclas de movimentação, que são, né, as teclas que têm setas, e ainda teclas com funções especiais, né? São as outras teclas que existem no teclado. Geralmente, um teclado é dividido em blocos. Teclas de controle, que são as que eu acabei de ler, de função, alfanumérico, numérico e teclado de navegação ou movimentação. E aí, nas teclas temos acentos, né? Que nós utilizamos nas palavras e todas as funções que permite que a gente possa fazer uma digitação. Nós vamos agora para o mouse, né? Assim como o teclado, o mouse também é um dispositivo de entrada do computador, né? Eu posso conectá-lo para poder utilizar. É claro que tem mouses, né, que não tem fio, mas mesmo aqueles que não têm fio, ele, né, tem a sua entrada USB para poder conectá-lo no computador. Ele é conhecido por esse nome por ser semelhante a um rato, bem parecido, né, gente? E em inglês tem o nome de mouse. Sua função básica é movimentar o cursor que aparece na tela. Existem modelos de mouse com 1, 2, 3 ou mais botões de clique, cuja funcionalidade depende do programa que está sendo utilizado, né? E aí a gente tem as funções do lado direito e esquerdo do mouse. Mas por enquanto a gente vai só ficar com o básico do mouse, que é justamente movimentar o cursor. E aí nós temos o gabinete, olha só. Aquilo que chamamos de CPU, na verdade deveria ser chamado de gabinete. Vocês observem que dentro dele existem, né, os equipamentos de hardware. É a fonte, o HD, a memória, todos os fios que estão ligando cada hardware para que possa ter um bom funcionamento. E aí a gente tem que a caixa dos segredos, né? Nele está presente tudo que faz o computador funcionar, sendo o local de armazenamento dos principais equipamentos de hardware do computador. Se eu tiver apenas a caixa, de nada vai me servir o gabinete, é verdade? Dentro da caixa, que se chama gabinete, existem todos os equipamentos de hardware que possibilita que o meu computador funcione. E aí nós temos, por último, o no-break, que ele protege o computador de quedas bruscas de energia. Ele funciona como uma reserva de bateria em caso de necessidades, proporcionando um tempo de 10 a 15 minutos para que tarefas sejam concluídas caso haja interrupção de energia elétrica. E aí nós temos também, né, os estabilizadores, que também têm essa função. Mas, voltando ao que eu disse no início, que eu falei a vocês que às vezes, né, as fontes elas queimam justamente por isso. Quando eu utilizo no break o estabilizador, eu estou igualando a voltagem do computador, da CPU, na verdade, para que o computador funcione na voltagem correta. Por isso eu utilizo o estabilizador. Se você vê, né, estabilizador já está se referindo à sua função, ele estabiliza a energia. E no caso do no-break, né, ele protege o computador de quedas bruscas de energia, e ele funciona como uma reserva de bateria, né, em caso exista necessidade. E aí, o computador, né, a CPU precisa ser ligada no estabilizador para depois ser ligada na tomada. Ou, se for ligada diretamente na tomada, tem que prestar atenção na voltagem, porque na parte traseira do gabinete tem a voltagem da CPU, né? Então, se a voltagem estiver lá no botãozinho mudada na voltagem correta, pode ser ligada sim na tomada. Porém, né, o mais comum é que a voltagem seja ligada para o estabilizador e depois para a tomada. Assim você evita de queimar o seu computador e ter uma dor de cabeça. É assim? Pronto.
o que vocês farão agora depois das explicações. Eu mandei na aula passada um vídeo, né, sobre hardware e software. Vocês vão rever o vídeo para relembrar sobre software e vocês também lerão o texto sobre hardware que eu vou mandar no grupo do WhatsApp, certo? E aí vocês vão rever o vídeo, reler o texto e na próxima aula nós vamos fazer uma atividade de revisão. Essa atividade vai valer para que vocês tirem as suas dúvidas. Se precisar, vocês podem ir lá no meu PV. Tia, eu tô com dúvida. Vai lá no meu PV para que a gente não fique com dúvida, porque no último dia de aula do mês nós vamos ter uma avaliação via online, tá certo?